Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada ali no Facebook ou no Instagram, ver quem foi o convidado que esteve aqui, ver também programas anteriores que ficam alojados, relembrar os assuntos. Você pode acessar Televisão Santa Maria e tem ali todas as suas opções. Nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor, óculos de grau completo com lentes antirreflexo, tudo em 10 vezes em todos os cartões. Ótica Santos fica na Astro Gildo, número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, venda e administração de condomínios, ali na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamarense de Voleibol divulga as suas atividades. Nós estamos aqui com o professor Prank, ele que coordena o nosso futsal da Universidade Federal de Santa Maria. Satisfação, professor, tudo bom? Tudo bem, a satisfação é minha, obrigado pelo convite. Bom, já era para termos conversado antes, mas foi passando, pandemia, a gente vai empurrando, vai observando, analisando. Eu gostaria primeiro a gente começar o nosso papo relembrando um pouquinho de 2021. A partir da metade do ano as coisas parece que retomaram lentamente as suas atividades, né? E o futsal também, né? Depois vieram competições. Dá uma analisada para nós no que foi trabalhado e o resultado de 2021 para a equipe de futsal da UFSM. Perfeito, né? Então 2021 foi um ano assim, de retomada, né, para o UFSM Futsal. Foi um ano bastante difícil nesse sentido, né, porque a gente teve um desempenho bem interessante no ano de 2019 e no ano de 2020 a gente teve que interromper as atividades ali por conta da pandemia, né? Estava sendo programado um ano bastante positivo, com inclusive um congresso de futsal nós íamos organizar aqui com a presença até do treinador da seleção brasileira. Estávamos começando a divulgação e a gente teve que interromper, né? Então foi um ano parado de 2020 que refletiu em 2021, né? A gente trabalha muito numa ideia de continuidade, né, das atividades, dos processos de treinamento, do ensino como um todo para todos os atletas, né? E sempre apostei nisso, né, que a continuidade ia dar bastante resultado. E, infelizmente isso foi interrompido, né, por conta de 2020, então 2021 ainda foi um ano bem complexo nesse sentido. Também por conta da pandemia a gente resolveu disputar só com a equipe adulta, né, e isso não tendo suporte também da equipe sub-20, foi uma coisa que acabou complicando assim, as nossas pretensões, o nosso planejamento, né. Mas era super importante que a gente retomasse, que a gente disputasse novamente em 2021 para justamente retomar as nossas participações e retomar essa ideia de continuidade que agora nesse ano a gente vai conseguir. Quais foram as maiores dificuldades assim, que você observou nesse retorno do futsal em 2021? Não foi só para vocês os problemas, mas alguns devem ter enfrentado situações mais complicadas. O que te chamou mais atenção aí? Creio que muito para uma equipe também poder dar certo no esporte coletivo, a gente precisa ter uma interação muito forte entre os atletas, entre os membros de comissão técnica, e normalmente em todos os anos a gente fazia muitas coisas além da quadra, né? Então a interação e as relações que a gente cria também fora de quadro, em outros momentos, né? Dentro da universidade, em conversas que se faz na universidade, em churrascos, enfim, em confraternizações, né? E a gente acabou que isso era uma coisa que não pôde ser feito, né? Então
essa talvez tenha sido a maior dificuldade, assim, de a gente conseguir se encontrar somente no momento dos treinos, né? As próprias testes físicos foram tudo adequados para serem feitos na quadra, a gente não teve laboratórios para fazer, né, nessa última temporada. Então acho que essas foram as maiores dificuldades aí que a gente encontrou. Vocês têm um bom relacionamento com a direção geral lá da federação? Sim, temos um bom relacionamento, né? A gente já faz alguns anos que estamos atuando pela federação, né? Fomos uma das equipes aí que permaneceu na federação, embora, né, a divisão que houve nessas últimas... A abertura da liga, enfim. A gente até se vinculou na liga e disputamos com a equipe sub-20 numa temporada, porque a federação muito provavelmente não ia ter a competição de sub-20 naquele ano. E também se aproximamos um pouquinho da liga, mas aí a partir de 2019 a gente teve que optar por ficar numa ou na outra, né? Perfeito. Para quem está nos acompanhando assim e não conhece bem de perto essa separação que aconteceu, explica para nós por que aconteceu essa formação dessa liga e por que a federação manteve ainda o seu grupo na elite. É um imbróglio que até parou na justiça, né, Tesses? Então, assim, foram brigas internas entre presidentes e filiados, digamos assim. Ex-presidentes também, enfim. E acabou que os clubes resolveram criar a sua liga própria, né? Então por isso que se criou ali a Liga Gaúcha. E eles fizeram então um desenvolvimento de um campeonato à parte. Isso já acontece até em outros estados, também não é novidade aqui no Rio Grande do Sul. Nível brasileiro também? Nível brasileiro também, exatamente. A diferença é que aqui tem ainda uma briga entre federação e esses clubes e essa liga, né? E até em alguns outros locais essas ligas são reconhecidas pelas federações. Com um bom relacionamento, né? Então a liga é chancelada pela federação, digamos assim, mas aqui no estado isso ainda não aconteceu, né? Essa aproximação muito provavelmente até nem vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul por conta dessas situações, né? Então até 2021 foi um ano bastante conturbado nesse sentido, até no início, porque houve uma tentativa de aproximação, né, de uma unificação que estava sendo proposta e ela acabou não acontecendo, né, e permaneceu novamente tudo dividido, né? O projeto do futsal, né, existe há quanto tempo? Está sendo trabalhado aqui em Santa Maria? A gente dentro da universidade? A gente começou o projeto em 2005. 2005. Eu era acadêmico de educação física ainda e na época os meus veteranos da universidade, da faculdade, eles reuniram ali um grupo de 5 acadêmicos e conversaram, né, com os professores para abrir um projeto nesse sentido, né? Com a ideia de disputar competições aqui na cidade, com a ideia de disputar competições universitárias e de ter uma possibilidade deles fazerem um estágio e aprenderem, né, a ensinar o futsal, a conseguir dar treinamentos, né, e ver a evolução das equipes, né. No início esse projeto foi orientado pelo professor Ciro Knackfus, né, depois ele permaneceu ali acho que por 1 ano ou 2 anos à frente do projeto e na sequência ele passou a orientação para o professor Antônio Schmitz Filho. E o Antônio alavancou assim, a ideia, né, para escalas maiores aí desde 2015, então o projeto foi aprovado para que a gente entrasse numa competição a nível adulto profissional, que foi a Série Bronze de 2016. Então, dá para dizer que em 2016 foi uma mudança de chave assim, na estrutura geral do projeto, porque disputa então uma competição a nível profissional, né? Então, desde lá a gente está no cenário adulto profissional aí. Esse projeto tem como filosofia o atendimento apenas dos universitários da UFSM ou ele é aberto? Ele é aberto. Em 2016, ele começou bem mais focado e fechado na universidade, nos atletas universitários. Houveram até algumas exceções que não eram universitários à época para compor o elenco. Dentre essas pessoas, eu era uma delas, né? Então, em 2016, eu ainda fui atleta da equipe também. E depois a gente começou a expandir um pouco mais, né? Ele é um projeto de extensão, tá? Ele está sendo reformulado agora, foi reformulado, foi reescrito, porque ele venceu o prazo agora no final de 2021. E ele é um projeto de extensão, então como todo projeto de extensão da universidade, ele precisa atender pessoas da comunidade como um todo, não somente acadêmicos, né? Então hoje ele é bastante aberto. Perfeito. Houve aí nesse meio caminho aí algum trabalho de base ou vocês trabalhavam apenas equipe adulta? Vocês fizeram algum trabalho específico em polos ou foi tudo centralizado?
Foi tudo centralizado na universidade, né? E por um momento a gente teve a equipe sub-20, foram 2 anos, né? Em 2017 e 2018. Então a gente teve a categoria de base sub-20, né? Que ela é muito mais perto da idade adulta, né? Foi uma experiência bastante positiva assim, para o projeto, né? Porque a gente preparou muito os atletas jovens que estavam vindo já com idade para jogar na equipe adulta. E eles contribuíram bastante também para a equipe adulta e tiveram até bons resultados, né? Isso permitiu a gente enfrentar, por exemplo, equipes grandes do estado, como a CBF, o Atlântico, né? Ver o desenvolvimento que eles fazem também no futsal, nessas categorias. E isso melhorou, sem dúvida alguma, o nosso projeto, né? E desde o início está proposto no projeto escrito pelo professor Antônio e pelo professor Braulio Machado, que é um outro idealizador aí do projeto, a ideia de desenvolvimento de metodologias de ensino para crianças, né, então idade escolar, ou seja, para o ensino esportivo. E nesse ano agora a gente conseguiu tirar do papel, né, e conseguiu iniciar pelo menos as atividades. Então a gente está com as escolinhas de futsal, uma parceria com a Prefeitura Municipal, né, utilizando o espaço nobre do CDM, nas terças-feiras no finalzinho da manhã e no finalzinho da tarde, e nas sextas-feiras também, finalzinho da manhã e finalzinho da tarde. Estamos com 4 categorias, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Né? Então isso já permite uma abrangência maior do projeto e um atendimento a mais pessoas, né? E a gente entende como muito importante essa iniciativa de também estar apoiando o ensino esportivo das crianças da cidade de forma gratuita. E não só para a própria cidade, como para a própria equipe, uma formação que vocês vão ter, um braço que vocês estendem fora da universidade, né? Para apoiar e captar também, né, atletas para o futuro. Uma época, exato, a federação exigia, né, que para disputar o campeonato estadual teria que ter uma categoria de base. Existe ainda essa exigência? Não mais, até por conta das próprias questões de pandemia, isso foi bastante flexibilizado, digamos assim, mas acho que existe uma ideia de retomada, né? Acho que é muito importante para todas as equipes terem a categoria de base, né? E a gente está conseguindo oferecer isso agora. Então, assim que a federação voltar a cobrar esse tipo de situação, a gente já vai estar bem encaminhado quanto a isso, né? Só um detalhe também que essa iniciativa ela tem também um porém muito mais educacional, né? Não somente visando desempenho, né? A gente entende a formação global do cidadão, quanto que o esporte pode ensinar coisas positivas para o ser humano, né? Então, é nessa pegada que a gente está desenvolvendo as atividades com as crianças lá, para que elas, se quiserem vir a se formar como atleta, elas vão ter essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, elas vão estar sendo expostas a situações que vão contribuir para a vida pessoal dela também. Sem dúvida todo, o projeto social visa muito mais a formação do cidadão do que do campeão, né? Perfeito. Então, pode, no meio disso, surgir, né, algum atleta, mas a importância maior é dada, sem dúvida nenhuma, a formação para tirar a criança, muitas vezes, de uma situação complicada, ou mesmo de uma falta até de possibilidades de praticar um esporte, e entrar dentro do projeto de vocês, né? Exatamente, né? Até como exemplos ali, a gente tem 2 crianças que estão sendo atendidas no projeto, que são integrantes do lar de Miriam, que é um lar que atende crianças vulneráveis, né, que foram retiradas dos seus pais por maus tratos, né? Então, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz poder estar ofertando uma atividade gratuita e de qualidade, né, para essa população. Perfeito. Bom, agora vamos chegar em 2022, né? Começo de ano, as atividades. Primeiro, a responsabilidade da universidade ser a única representante de Santa Maria. Uma novidade dessa temporada, né? Em função da equipe do União Independente, né? Resolveu mandar seus jogos agora a partir da cidade de São Cepé, por alguns motivos lá que eles devem ter decidido desta forma. E a gente permanece então como a única equipe de Santa Maria oficialmente, né, representando aqui a cidade, né, uma responsabilidade bastante grande, né, de desenvolver isso, né, nesse ano, né, e a gente espera corresponder às expectativas de todo mundo, né, tanto da imprensa, público, nossos atletas, nossos torcedores. Vamos ver se a gente consegue fazer uma temporada bem positiva. Vocês vão sediar os jogos no CDM? Sim, os jogos são no CDM, né, sempre aos sábados às 8 horas, né, eventualmente quando já existe alguma data previamente marcada com outro evento, a gente vai ter que buscar algum outro ginásio, como sempre foi, né, então
Isso pode vir a acontecer, mas a gente tem a Prefeitura Municipal como um grande parceiro do projeto, né, e a Secretaria de Esportes e Lazer também, então a gente tem a intenção de mandar os jogos nos sábados lá. E eventualmente também alguma equipe, tem alguma equipe que está disputando a federação e a liga ao mesmo tempo? Olha, no ano passado existiu, né, mas porque aí depois vai ter que casar calendários muitas vezes, né? Ano passado acabou existindo porque houveram brechas assim que o pessoal criou, né? Então assim tiveram equipes que a gente sabia que eram as mesmas, era a mesma equipe, o mesmo elenco, o mesmo treinador, mas que eles tiveram que disputar as competições com nomes diferentes, né? Então eram associações diferentes, porque principalmente a Liga Gaúcha não permitiu uma equipe que disputasse na Liga Gaúcha disputar na federação. Então no ano passado houve, mas eu acho que para esse ano muito provavelmente os clubes não vão fazer isso mais. Bom, sei que teve um congresso técnico essa semana, né? Fala um pouco pra gente, conta o que aconteceu nesse congresso, o que ficou projetado e programado aí. O congresso técnico então foi na quarta-feira em Porto Alegre, né? Começou às 3 horas da tarde, se estendeu aí até às 6 horas. E tiveram lá das 12 equipes representantes, 8 equipes estiveram lá presentes, né? E junto com a presidência da federação, junto com o diretor, né, que é aqui de Santa Maria, que é o Panis, foi feito então esse congresso técnico para definir algumas coisas em relação à competição, né? Então a gente bateu todo o regulamento específico da competição, definimos alguns detalhes, né? Entre eles a fórmula de disputa e como é que seriam alguns critérios aí para as fases seguintes, e ficou definido então que a competição nesse ano com 12 equipes vai ser novamente em turno único, todos contra todos. Então serão 11 jogos aí de primeira fase, né, que as equipes vão se enfrentar. Ficou definido então a classificação das 8 melhores equipes para uma segunda fase, iniciando a fase então de eliminatórias, quartas de final, semifinal e final na sequência. A data de início está marcada para o dia 11 de junho são, para nós aqui, para a Universidade Federal de Santa Maria, então ficou 6 partidas em casa e 5 partidas fora, né? Então tivemos uma pequena sorte nesse sentido aí na hora do sorteio também, foram sorteados os jogos, só que a nossa estreia contra a BGF, atual campeã, né? Fora de casa, lá em Bento Gonçalves, ou seja, a gente pega uma equipe... Já vai por tudo ou nada. Já vamos para um desafio extremamente grande, né? Enfrentar a atual campeã aí, que é sempre muito qualificada num jogo fora de casa, né? Então, já estamos com isso em vistas, né? E na cabeça, aí, projetando já esse confronto. Tu lembra das equipes que vão disputar? Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar todas, né? Então é o Ferro Carril de Uruguaiana, União Independente, Universidade Federal de Santa Maria, tem a AES de Sobradinho, São José de Cachoeira, tem Barcelona Macleres, que é de Júlio de Castilhos, Paulista de Pelotas, Rio Grandense de Rio Grande, a Associação Brasil Futsal, que era de Pelotas, mas vai mandar os jogos em São Lourenço do Sul, tem o Leão Gaúcho de Taquara, o Bento, né? Eu acho que são essas aí. Não sei se faltou alguma, falei quantas. São distâncias, né, grandes a serem percorridas, né? São distâncias grandes. Também o sorteio nos permitiu assim, a gente vai ter uma viagem grande então para Bento Gonçalves e uma grande para Uruguaiana, né? As demais equipes mais de extremo, né, que foi Taquara, que é o Leão Gaúcho, e as 3 do sul do estado, ali a gente vai pegar em casa. Vai jogar em casa. Isso. Existe ainda o descenso? Vai haver descenso ou todas as equipes ficam? Esse foi uma grande discussão que tomou boa parte da discussão no Congresso Técnico, né? Então, muitas equipes, até por conta da pandemia, sugeriram que mais uma vez não houvesse o descenso, né? E outras equipes acreditavam que era importante haver o descenso até para ter o acesso de 2 equipes da Série Prata, né? Então, projetou-se, né, algumas ideias. E nessas 2 ideias aí, houve empate entre os clubes na hora de decidir, né? Então ficou 4 contra 4 e a federação ficou de responsável então de analisar mais algumas coisas para tomar essa decisão. E ontem eles anunciaram então, depois do Congresso Técnico, né, que para esse ano eles vão manter a mesma ideia do ano passado de não haver o descenso, né? E isso vai projetar uma competição de Série Ouro no ano que vem com 14 equipes, não com 12.
E muito provavelmente isso vai se permanecer talvez por mais um ano para chegar no número de 16, né? Que daí, acredito eu que a federação imagina que é o ideal ter 16 equipes na Série B. Pois é, isso quer dizer, eu acho que foi uma tomada inteligente, porque as 16 equipes cabem muito bem um campeonato com 16 equipes. A dúvida era justamente essa, né? Se eles queriam uma competição com 16 para fazer duas chaves com 8 equipes, né? Ou se eles queriam uma chave única, todos contra todos, daí o ideal seria manter as 12 equipes, né? Então acho que a federação deve ter debatido sobre isso lá e optado pelo formato de 16. Como vão funcionar as arbitragens? Serão regionalizadas ou vai ser... Geralmente a gente pede regionalizado. Por causa do custo, né? Por causa do custo ser mais barato, né? As diárias, o combustível, né? Enfim. E isso muito provavelmente sempre dentro da primeira fase. Depois, na segunda fase, quando entra eliminatórias, aí depende de vários fatores, assim, né? Aí geralmente não tem muito o que fazer com relação à regionalização. Mas na primeira fase muito provavelmente vai ser, né? Os clubes ainda relataram bastante dificuldades financeiras, né? Inclusive nós também. Então essa é uma tônica que vai seguir nessa temporada. Perfeito. Bom, equipe, tiveram reforços interessantes e importantes esse ano. Exato, né? Então a gente desde do ano passado ali começou a discutir, né, sobre algumas possibilidades que poderiam acontecer e a gente trouxe alguns reforços e manteve boa parte do grupo do ano passado, né? Então aquilo que eu falei, né? Eu acredito muito na ideia de continuidade, então manter um grupo que eu já venho trabalhando é muito importante para não ter que ensinar tudo do zero novamente dentro de um modelo de jogo que a gente vai buscar para a temporada. E os reforços foram bem pontuais assim nesse sentido, né? Então veio o reforço do goleiro Edinho, do pivô Felipinho, 2 jogadores assim com idade um pouco mais jovens também, que é o Guto e o Iago, né, que já tem algumas passagens por outras equipes e tem potencial para se desenvolverem um pouco mais. O retorno também do atleta Irion, que foi um atleta nosso em 2018, 2019, na equipe sub-20, na equipe adulta. Ele é da 4ª Colônia, então nesse ano ele conseguiu viabilizar a sua vinda para os treinamentos durante a semana, né? E o principal que a gente vai focar é justamente em criar, né, uma unidade única desse elenco, né? Que a gente está mais uma vez bastante feliz com o elenco que a gente montou e acredita que é muito possível a gente conseguir resultados bem positivos para Santa Maria nessa temporada. Só que tudo vai depender de como é que a gente vai conduzir isso e como é que vai ser a unificação dessas peças numa unidade única, né? É isso que a gente vai... Às vezes não acontece o encaixe que tu imagina, né? Exato, né? Foi até o que aconteceu um pouco no ano passado, né? Então a gente também tinha um elenco bastante forte, assim, e acabou que não deu liga, como se diz, né? Então a gente vai buscar muito isso nessa temporada para causar essa unificação entre todo mundo numa mesma ideia e conseguir desenvolver bons jogos aí e ter desempenho e resultado. Não sei se vou te deixar de ser justo, mas tu lembra assim, mais ou menos do plantel, para a gente valorizar a gurizada aí? Sim, então nossos goleiros da temporada serão o Edinho e o Carlson, né? O Guilherme Carlson, que é acadêmico da instituição, já é remanescente na temporada também. E os outros 2 goleiros serão goleiros de categoria de base. Nesse ano a gente está apostando no Murilo, que é um atleta que tem 16 anos, e o Cassiano, que está voltando agora, está ingressando agora na equipe, né? Mas podem ser que haja também outras peças aí na função de goleiro. Na função de fixo a gente tem o Farias, que é um atleta já reconhecido, né? E bastante tempo já conosco aí. O Guinho, que é o nosso capitão. E o Tarek, que é um atleta jovem também, que acabou se sagrando campeão sub-20 na temporada passada pela equipe de São José de Cachoeira. Na posição de alas destros, a gente tem o atleta Thales, um atleta novo também, teve passagens por outras equipes aí do estado, principalmente no sub-20, no Atlântico de Erechim, né? Teve uma experiência interessante lá. O William Viana, o Escobar, Fábio Escobar, e tem mais o Leonardo Irion, né? Que está retornando aí, que é da 4ª Colônia. De atletas canhotos para a ala, a gente tem o Moisés e o Tito, e o Felipe Garcia, que também é um desses que acabou jogando em São José no ano passado e que também foi campeão estadual. E na posição de pivô, então, vai ser o Iago, o próprio Guto, né? Essas contratações novas, o Filipinho, e o Dudu, que é o remanescente também da idade sub-20 que permanece do ano passado. Acho que eu não esqueci ninguém. E aí, Gabriel, com esse grupo, tu tá fechado ou tu ainda pretende
Estamos fechados. Completar com mais alguém? A gente pretende, muito possivelmente, completar com possibilidades de que surgir da equipe sub-20, dos atletas do sub-20 que tem potencial, né? A gente estava discutindo entre a comissão técnica, né? Então também esse ano a novidade é que eu vou começar desde o início da temporada com uma comissão técnica um pouco mais numerosa e de qualidade para desenvolver o trabalho, que é o Felipe Rodrigues, o Super, e o Bernardo Carboni, que era nosso atleta e agora ele vira membro de comissão técnica. Então a gente fez várias reuniões já desde o ano passado para cá, né? E a gente entende que a gente vai trabalhar com a ideia de 16 atletas de linha para todos os treinos, né? Então, se porventura alguns treinos a gente necessitar chamar atletas, a gente vai chamar do sub-20 para compor. E isso vai melhorar muito a qualificação tanto dos nossos treinos, né, quanto também projetar com que esses atletas sub-20 treinando na equipe adulta também eles consigam aprender junto com os demais e cada vez melhorar o seu jogo. Claro, com certeza. Me diga uma coisa, Gabriel, houve um corte de verbas na universidade, esse corte de verbas chegou a afetar o projeto de vocês? Sim, né? Até essa foi uma preocupação bastante grande a partir de 2019, né? Então, ali em 2019 a gente teve que tomar uma decisão, né, de como é que nós faríamos a temporada, e a gente decidiu ali não jogar mais com a equipe sub-20, somente com a equipe adulta, né? Então isso aconteceu em 2019 e 2021, 2020 a gente acabou não disputando, né? E isso foi uma das coisas que a gente resolveu limitar, né, entendendo a situação nova da universidade, né? E a gente precisou se readequar a essa nova realidade. Felizmente, a partir de 2021 para cá, a gente conseguiu viabilizar possibilidades de conseguir patrocinadores para o projeto, né? O que nos dá novamente uma ideia de conseguirmos projetar coisas maiores, né? Enfim, e também retomar a equipe sub-20, que é o que a gente está fazendo nesta temporada, né? Então, a gente está retomando a equipe sub-20 para essa temporada. Tivemos uma seletiva também há 2 semanas atrás, no sábado. E justamente a ideia dos patrocinadores é para que viabilize também a participação de uma outra equipe, né? Então, com certeza, a gente foi afetado pela questão do corte de gastos, até pela questão da própria pandemia também, mas a gente se readequou, se reorganizou internamente numa nova estrutura para que possibilitasse que a gente conseguisse, então, o apoio aí de empresários da cidade, que foi muito bem recebido no ano passado e continua sendo bem recebido para esse ano, né? Então, também gostaria de aproveitar esse espaço para solicitar, né, quem quer conhecer o nosso projeto, né, que começa desde a equipe adulta, mas tem a equipe sub-20, vai até o projeto das escolinhas lá no sub-9, né, com parcerias aí com a prefeitura municipal e outros setores também da própria universidade. Então é um projeto bem bacana, bem interessante. Então quem quer conhecer um pouco mais pode entrar em contato conosco, porque a gente apresenta uma proposta de patrocínio aí e qualquer ajuda é muito bem-vinda ao nosso projeto. Legal. Começa então dia 11 de junho. 11 de junho e nossos treinamentos agora no dia 4 de abril, sem ser nessa semana, na semana que vem. Hoje, de tarde, é sexta-feira agora, né? Então a gente já começa o que a gente chama de semana de imersão, né? Então a gente faz uma semana inteira assim de discussão de conteúdos acerca do futsal, para que quem está entrando no projeto até como comissão técnica, que são alguns integrantes novos acadêmicos da universidade, entendam o que é o projeto e já se debata conteúdos de futsal, né? Então começa na sexta-feira e vai até a terça-feira da semana que vem. A partir da quarta-feira da semana que vem, ali no dia 30, a gente já começa então a testagem física dos atletas. Vai ter 2 ou 3 dias aí que a gente vai precisar para testar todo mundo, né? Ver como é que o pessoal chega, né? Fisicamente, principalmente, para que a gente consiga planejar os melhores treinos físicos para cada um, né? A gente tenta individualizar ao máximo os treinos para que não haja risco de lesão e eles consigam desempenhar muito bem fisicamente o que a gente precisa na temporada. E aí então está previsto no dia 4, o início dos treinamentos, que é numa segunda-feira. Perfeito. Alguma coisa que faltou de complementar, Gabriel? Não, acho que só colocar aqui nossos apoiadores da temporada, né? Então temos por enquanto 2, né? O próprio Peleia Esportes e Bar, que cedeu o espaço para nós fazermos a seletiva, e também é um dos apoiadores que vai ceder espaço físico para a gente desenvolver nossos treinamentos, e também a AB Invest, que é uma empresa de Curitiba, uma securitizadora, que é o nosso primeiro patrocinador da temporada, né? Então é muito importante falar sobre esses apoiadores, além, é claro, da própria prefeitura municipal, né, que também sempre nos apoia bastante. Legal. Sucesso, né, galera? Esperamos aí que a gente converse mais vezes, falando coisas boas aí a respeito dos resultados que vão acontecer.
Parabéns pelo trabalho desenvolvido e sucesso. Perfeito, muito obrigado e agradeço mais uma vez o espaço. E sempre que quiserem que a gente apareça para falar um pouquinho sobre o futsal da UFSM de Santa Maria, a gente está aberto aí para vir falar contigo. Com certeza, logo que inicie a competição, a gente vai conversar mais vezes aí. Perfeito, obrigado. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.